e hoje não será diferente. Mas antes, porém, eu quero desejar a todas as mamães aí um feliz dia, né? Que o Senhor abençoe você grandemente, né? Que você seja uma mãe exemplar, uma mãe cheia de Deus, que você venha exalar o bom perfume de Cristo. E que seu filho olhe para você e tenha, assim, orgulho de você. E que ele venha falar para as pessoas: a minha mãe é uma mulher de Deus, a minha mãe é uma mulher de oração. Amém? Eu gostaria de convidar todos vocês, se possível, ficarem de pé. Nós vamos entregar esse momento ao Senhor, amém? Gostaria de convidar você a te impulsionar, a clamar pela presença do Senhor, a clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele ministre ao seu coração aquilo que lhe apraz, aquilo que foi realmente assim, designado do céu, para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Nós exaltamos o seu santo nome. Ó Deus, que privilégio nosso, Senhor, em podermos te servir. Que privilégio nosso, Senhor, em poder te adorar, em te contemplar. Senhor, nesta hora eu entrego, Senhor, as nossas vidas. Senhor, o nosso coração, a nossa mente cativa a obediência de Cristo. Desde já, ó Pai, eu repreendo todo ladrão da boa semente, tudo aquilo que queira impedir, Deus, o processo do Senhor de transformação em nosso coração. Senhor, que o nosso coração venha ser como terra fértil nessa noite, que nós venhamos sair daqui transformados, avivados, edificados, Senhor, que nós venhamos sair daqui em crise, que nós venhamos sair daqui, Senhor, chorando e dizendo: eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser edificado, eu preciso ser avivado, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Outro dia eu estava falando com o Samuel, a gente estava conversando sobre questão de palavra, né, e tal. Eu estava falando com ele assim: amor, a gente tem que orar para que as pessoas saiam da igreja chorando. Mas no sentido, não de falar assim: não, mas que culto é esse? Não, sair assim: meu Deus, como que eu sou ruim? Como que eu preciso melhorar? Sair daqui em crise, falando assim: Jesus, como que eu estou ruim? Eu preciso de transformação, eu preciso ser transformado. Às vezes nós pensamos assim: nu, eu quero sair daquela igreja assim, nu, que da hora, que top. Mas quando você sai assim, é muito mais fácil você acabar se esquecendo. Mas quando você sai daqui, moído, esmagado pela presença de Deus, você é transformado, porque você entra em crise. E toda crise gera em nós uma mudança, né? Então, que nós vamos sair daqui hoje assim, precisando entender, entendendo que nós precisamos ser transformados por Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 2, versículos do 1 ao 4. Pai, eu entrego minha vida diante do Senhor nesta hora. Senhor, venha usar a minha vida como canal do Senhor para ministrar a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que não saia nada de mim mesmo, ó Pai, mas que saia, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar a sua igreja. Aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, acertar em cheio o coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, antes da gente falar sobre as consequências, né, desse avivamento, nós precisamos saber o que é avivamento. Avivamento diz respeito a visitações especiais do Espírito Santo, da presença dele. Os avivamentos do Antigo Testamento trouxeram renovo e obediência em momentos específicos, nos quais o povo estava afastado de Deus. No Novo Testamento, em Atos 2, conforme nós lemos aí, é também narrado um grande mover do Espírito nos dias de Pentecostes, que impulsionavam os cristãos a pregar o Evangelho. Amém? Então, para muitos de nós aqui, talvez sabemos, talvez alguém está aqui não sabe, o dia de Pentecostes era uma festa, né?
ali naquela festa reuniam pessoas de todos os lugares da terra. E ali eles participavam daquela festa. E durante essa festa, queridos, o que aconteceu? Os irmãos, né? O Senhor já tinha ido aos céus e ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Daí então, os irmãos começaram a clamar por esse revestimento de poder. E eles estavam todos reunidos em um só lugar. Isso fala de unanimidade, isso fala de unidade, isso fala de propósito comum, né? Então, nós precisamos já entender que para esse avivamento acontecer, nós precisamos estar em um só corpo, em uma só visão, em um só propósito, em uma só fé, em um só amor. Amém? Então, eles estavam ali reunidos. E de repente, né, como nós lemos ali, veio um som, né? Veio um som e aconteceu algo ali que foi repartido, né? Para cada um ali, línguas. E eles começaram a pregar em outras línguas. Que outras línguas são essas? Eles começaram a pregar as línguas do país de cada pessoa que estava ali naquela festa. Tá entendendo? Então, se tinha um alemão, tinha um irmãozinho lá que estava falando em alemão. Se tinha um lá que era inglês, tinha um irmão lá falando em inglês. Se tinha um lá que era brasileiro, estava lá falando português, né? Estava lá falando português. E assim sucessivamente. E com isso, aqueles irmãos, eles foram impulsionados a pregar o evangelho na língua daqueles irmãos. E a Bíblia diz que muitos foram salvos naqueles dias. Amém? Então vamos lá. Primeiro passo, a primeira consequência que nós vamos falar, hoje nós vamos falar de 3, a primeira consequência é: o avivamento sempre produz uma mudança de rota. Amém? Diga comigo, o avivamento sempre produz uma mudança de rota. Então, você estava para cá, né? Você vai para cá. Agora eu vou para cá. Você estava para cá, eu vou para cá. Então, o Senhor nos redireciona. Amém? A fazer algo no propósito a qual Ele quer para nós. A qual Ele quer para a igreja daquele momento. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 4, do 23 ao 30. Diz assim: no entanto, está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora, Paulo, você vai colocar o versículo 39 ao 42, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? A samaritana, ela teve um avivamento individual. Diga comigo, avivamento individual.
ela encontrou o próprio Cristo. Gerou nela uma mudança, uma transformação de adúltera para missionária. Olha que poderoso. Pregadora dos feitos do Senhor. Amém? Então, quando o Senhor muda, o Senhor vem e nos aviva, acontece essa mudança de rota. Há essa mudança de mente, essa transformação de conduta e de caráter. Você sabia disso? Aquela mulher, queridos, se você ler a palavra, o contexto dessa história, muitos de nós aqui já sabem o que aconteceu com aquela mulher, o que ela fazia. Ela era uma mulher que ela tinha vários maridos, ela teve vários maridos, vários. Ela era uma mulher que tinha dificuldade em se relacionar. Era uma mulher que tinha problemas de identidade. Ela era uma mulher que tinha problemas com caráter. Era uma mulher que tinha dificuldades em contentamento. Ela não se contentava com o que ela tinha. E ela sempre ficava ali procurando as respostas em outros homens. Mas a Bíblia nos diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus, ele decidiu ter um encontro com aquela mulher. E nós podemos entender e analisar, queridos, que aqueles irmãos que estavam ali em Atos 2, eles estavam todos reunidos em um só lugar. O Senhor falou para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam ali reunidos buscando a presença do Senhor. Mas nós precisamos entender que o avivamento, quando ele acontece, não é algo da forma que eu quero, na hora que eu quero. É na hora que Deus quer. É na hora que a presença dele quer se manifestar. Na hora que o Espírito Santo decide fazer, ele vai fazer. Qual que é o nosso papel como igreja? Nos posicionar, buscar. Estar ali juntos, vamos buscar essa presença. Vamos estar todos em um só propósito. Vamos estar reunidos, porque vai acontecer. Jesus decidiu avivar a mulher samaritana. Jesus, ele decidiu ter um encontro com ela. E esse encontro, queridos, gerou algo grandioso na vida daquela mulher. Ela largou o cântaro dela, como nós lemos. Ela abriu mão do cântaro dela e foi o quê? Pregar o evangelho de Cristo. Assim como hoje pela manhã eu falei com os irmãos, e hoje não será diferente, que o cântaro, ele representa a nossa vida pessoal. Aquela mulher, ela abriu mão das vontades dela, dos desejos dela, do que ela ia fazer para ela mesma. Por quê? Quando ela teve um encontro com Jesus, queridos, amados, quando nós temos um encontro real com Jesus, nós esquecemos até mesmo dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso propósito aqui é fazer a vontade do Senhor. Não é fazer a minha vontade, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero. Porque quando o Senhor vem e nos marca, Ele nos fere, Ele nos direciona, nós realmente falamos assim: Jesus, isso aqui já não mais importa. Isso aqui já não, para mim, já não mais faz sentido. O que faz sentido em mim, o que queima meu coração é a sua presença, é fazer a sua vontade. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos ser tocados por essa presença, nós precisamos ser avivados por isso. É quando alguém, o seu líder de life group, ele fala para você: gente, hoje nós vamos evangelizar, e você está lá junto com o seu líder. Amados, hoje nós vamos orar, e você está lá junto com o seu líder. Por quê? Porque você foi avivado por Jesus, você entendeu. Isso é um avivamento individual que eu estou falando. Você entende, você se posiciona em fazer. Amém? O avivamento, ele não se trata de uma emoção momentânea, que dura até o final de um culto. O avivamento produz mudança em uma geração, amém? Você está entendendo o que o avivamento ele gera e o que ele faz? A história, né? Eu vou contar um exemplo aqui de uma cidade, de um país chamado Gales. E lá aconteceu um avivamento extraordinário. Esse avivamento durou 18 meses. Aquele lugar, queridos, era conhecido como o lugar dos viciados. Viciados em bebida. Os homens bebiam demais. E por consequência, o que acontecia? Os pais, né, os maridos, eles não tinham tempo com a família.
agrediam as suas esposas e era um caos naquele lugar. Mas um dia o Senhor levantou um homem, o Evans. E esse homem foi usado por Deus para iniciar ali o avivamento. Queridos, para um avivamento acontecer primeiro, no coletivo, o Senhor tem que avivar um. Você é esse um que quer avivar a sua geração, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua? Se posicione como tal, em nome de Jesus. Então o Senhor levantou aquele homem. E ali aconteceu um avivamento muito grande, queridos. E aquela cidade também tinha ali mineração de carvão, né? E Deus começou a tomar aqueles homens ali da presença do Senhor, que eles começaram a chegar 30 minutos antes, né, do horário de pegar serviço, e eles faziam reuniões de oração. E ali eles eram tomados pela presença do Senhor, os encarregados da obra eram tomados pela presença do Senhor. Queridos, até os cavalos, as pessoas que cuidavam dos cavalos estavam com medo de perder os seus empregos. Por quê? Porque cada pessoa começou a cuidar do seu próprio cavalo. Antes tinha um que cuidava, mas aí eles começaram a falar assim, não, vou cuidar do meu próprio cavalo e tal. E os cavalos, gente, estranharam a atitude daqueles homens que estavam avivados. Por quê? Porque os cavalos estavam acostumados a serem tratados com palavrão, batendo neles. Até os cavalos, eles tiveram dificuldade com os cavalos, porque os cavalos estavam tão acostumados a ser tratados com grosseria, que quando eles começaram a ser tratados com mansidão, os cavalos não quiseram obedecer eles, não. Queridos, os tribunais daquela cidade começaram a ficar vazios, por causa da presença de Deus, vocês estão entendendo? Aqueles homens que outrora agrediam suas esposas, ficavam pouco tempo dentro de casa, eles começaram a passar mais tempo dentro de casa. Os bares começaram a ser fechados, por causa da presença de Deus naquele lugar. Vocês estão entendendo? Os policiais, as delegacias ficaram vazias. E sabe o que os policiais tinham que fazer? Eles começaram a criar quarteto para cantar nas noites, porque estava tendo tempo ocioso demais. Então as pessoas vão cantar, vamos começar a cantar aí na cidade. Tipo aqueles negócios de Natal, né? Que eles fazem, o povo dos Estados Unidos lá faz, eles estavam fazendo esses negócios aí. Por quê? Porque a presença de Deus transformou aquele lugar. E aí talvez você pode me perguntar, e aí, pastor, o que aconteceu depois? Acabou? Muitos anos depois, uma senhora de 80 anos, ela foi entrevistada, e o repórter perguntou para ela assim, e aquele avivamento de Gales, aquilo que aconteceu, aquilo acabou? Ela falou assim, não, aquilo não acabou. Aquela mesma menina que estava ali adorando ao Senhor, sendo transformada pela presença de Deus, é a mesma que está aqui hoje e é apaixonada por Jesus. Olha que tremendo, gente. Então o avivamento, ele muda uma geração, ele muda uma cidade, ele muda uma história. Você está disposto a ser esse homem, essa mulher que vai mudar a sua geração? O Senhor está nos impulsionando, queridos, a fazer coisas maiores. Chegou o tempo de nós sairmos do nosso comodismo e nos posicionar. Jesus, eis-me aqui. Você já deu ouvidos ao chamamento do Senhor? Você já se posicionou e você já disse para o Senhor, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim? Você já disse isso para Ele? Ou você acha que alguém vai ter que vir falar, chegou a hora de você sair do seu lugar e pregar pelas nações? Queridos, o avivamento começa em mim. Nós decidimos viver o avivamento. Nós precisamos entender isso. Amém? Eu me lembro, né? Igual eu estava até falando também pela manhã. Para quem não sabe, nós temos cultos aqui às manhãs agora, viu, gente? Nossos cultos são às 9 horas da manhã, para a glória do Senhor, e tem sido poderoso também. Amém? Então, não tem desculpa de falar assim, ai, pastor, eu estou trabalhando. Não, você pode vir no culto da manhã. Amém? Nossa igreja agora tem para todo tempo. Aleluia. E isso é só o começo, amém? Porque nós vamos ter muito mais cultos. Porque nós estamos avivados, porque nós estamos apaixonados pela presença do Senhor, porque nós entendemos que nós estamos aqui dispostos, gente, a gastar tudo. Vocês estão entendendo? Eu estou disposta a gastar a minha vida por causa da obra do Senhor, por causa do reino do Senhor, porque Jesus me avivou.
Porque Jesus marcou minha vida. Jesus veio e me marcou. O meu propósito é esse. Não tem jeito. Gente, eu não me vejo fora da presença de Deus. Eu não consigo me ver sentada num bar tomando um copo de cerveja. Não, Deus não me fez para isso. Está entendendo? O Senhor me fez para algo maior. E eu me posiciono. Eu me posicionei perante isso. Então, eu desafio você também a se posicionar. A viver a vontade de Deus para a sua vida. A se posicionar na sua casa, no seu lar, mulher de Deus, mãe de Deus. Se posicione dentro da sua casa. Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Você tem sido uma mulher exemplo, uma mulher sábia, uma mulher de oração, uma mulher que fala para os seus filhos, direciona ele no caminho do Senhor? O que você tem feito, mulher? Ou você tem simplesmente deixado o celular educar os seus filhos? Mamãe, cuidado. Porque se você não cuidar, o mundo vai cuidar. Então, posicione, mãe. Você como uma mulher de Deus, dê direção para os seus filhos, em nome de Jesus. Ajude seu marido a conduzir o seu lar. Amém? Então, queridos, eu vivi uns anos atrás, né, talvez alguns vão lembrar de um mover que Deus gerou, que um avivamento aqui em Belo Horizonte. Um avivamento sobrenatural. Nessa época nós éramos líderes de louvor, né? E era algo sobrenatural que acontecia naquele lugar. Era pozinho de ouro na mão, todo culto, gente, a mão ficava brilhando. E não era de maquiagem, não, era pozinho de ouro mesmo. Eram pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A gente tocava uma música durante o período de louvor todinho e ninguém se cansava. A gente adorava ao Senhor. Era gerado arrependimento, pessoas eram curadas. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo no passeio. Haviam pessoas que eram carregadas no colo para ir para casa, porque ela estava tomada pela presença de Deus. E ela nem, tipo assim, ela estava tão cheia que ela nem queria parar. Eu não quero que desliga não, Senhor. Quero que continue. O pastor dava a bênção apostólica e o povo continuava adorando o Senhor. Ninguém tinha pressa de ir embora. E aí você pode perguntar para mim também. E aí, pastora, isso acabou? Não, isso continuou. Vocês estão aqui, ó, por causa daquele avivamento que foi gerado em nós. Amém? Nós somos essa resposta. E eu creio que isso é só o começo. E eu creio que o Senhor tem liberado para nós coisas maiores. Então, se posicione em nome de Jesus. O segundo ponto, queridos, o avivamento, ele gera arrependimento. Diga comigo. O avivamento gera arrependimento. Amém. Quando somos tomados pela presença e nos rendemos a ela, entendemos quem somos, quão pobres, cegos e nus nós somos. Queridos, quando Jesus encontrou com aquela mulher, ela reconheceu que de fato quem ela era. Ela falou, realmente, tu és o Cristo, vejo que és profeta. Ela reconheceu que de fato ela era uma mulher que não se contentava. Queridos, para que a presença do Senhor seja manifesta dentro de nós, você tem que entender que você precisa se render à presença de Deus. Vocês precisam entender quem vocês são diante de Deus. Queridos, nós só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor que nos alcançou nesta manhã. Nós só estamos aqui porque a graça do Senhor, ela se manifestou de uma tal maneira ali na cruz, através de Cristo, através de Deus entregando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Sabe por quê? Porque aquela coroa era para mim. Aquela coroa era para você. Então nós precisamos entender o quão pecadores, o quão ruins nós somos, gente. Vocês conseguem entender isso? Que você não vale nada? Eu não estou aqui para falar que você é bonzinho, não. Eu estou aqui para falar que você não vale nada sem a presença do Senhor. Você só é o que você é por causa da graça de Jesus. Você só é o que você é por causa da misericórdia do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Porque Satanás, nosso adversário, ele não brinca. Ele não brinca, gente. Ele quer te destruir.
Ele quer destruir o seu propósito em Deus. Ele não quer que você alcance o propósito de Deus para a sua vida. Ele quer te paralisar. Mas a graça do Senhor, ela nos alcança todos os dias através de Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender quem nós somos. Por quê? Se nós não entendermos quem nós somos, o mover de Deus, Ele não vai habitar dentro de nós. A presença do Senhor, ela não vai vir sobre nós. Não pode haver nenhuma faísca de nós. Nada de Gisele, nada de mim. Eu não mereço. Eu não mereço a graça do Senhor. Às vezes o Senhor faz coisas, o Senhor fala coisas, e eu sempre falo, Jesus, mas eu sou tão pequena. Jesus, eu sou tão pequenininha. Senhor, ai de mim. Porque a graça do Senhor que me basta de fato, gente. Eu não sou nada sem a presença do Senhor. Lá em Levítico 6:13 diz assim, olha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga assim comigo, o sacrifício sou eu. Você é o sacrifício que tem que ser queimado todos os dias. Se nós queremos que o fogo do Senhor se mantenha dentro de nós, a gente tem que morrer todos os dias. Morrer. E morrer para as nossas vontades, para os nossos caprichos, para os nossos desejos. Ah, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Porque tem que ser do meu jeito. Porque você aprendeu a ser mimado. Talvez a sua mãe, quando você era criança, não te pôs limite. E você acha que com Deus é assim. Mas não é do seu jeito. É do jeito do Senhor. Tá? Não é do jeito que você quer. É do jeito dele, sabe por quê? Porque antes de você existir, ele já era. Porque antes de você existir, ele já era, ele já tinha feito. É tudo sobre ele. Aleluia. Achamos que a corrida até Deus é vencida pelo mais rápido ou o mais forte. Mas na Bíblia, para subir é necessário descer. Para estarmos cheios, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Queridos, para que não haja mais espaço. Nós não podemos deixar nada de nós. Nós precisamos realmente nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios da presença do Senhor. Talvez você olhe para pessoas e fale assim, nossa, aquela pessoa é tão de Deus. Eu queria ser como ela. Mas você tem feito, você tem trilhado o caminho que ela tem trilhado? Você tem buscado a presença de Deus assim como essa pessoa tem buscado? Porque às vezes nós queremos só as rosas, as flores, o lindo, o chu, a glória, aleluia. Mas você esquece, gente, que o Evangelho de Cristo é sacrifício. Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, aquele que quiser viver, ele tem que morrer. Você precisa morrer para si mesmo. Aquele que ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Vocês estão entendendo? Nada pode ocupar a glória de Deus. Nada pode ocupar o espaço de Deus. Nada, nada. Nada, queridos, pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida tem que ser Jesus. Hoje nós vivemos num tempo, num período que as pessoas são egocentristas. Do meu jeito, porque tem que ser na hora que eu quero, porque tem que ser o meu cabelo, porque tem que ser o meu sapato, porque tem que ser o meu emprego, a minha família, a minha casa. E você esquece de dar graças a Deus. Você esquece de colocar Deus como centro de tudo. A palavra do Senhor nos diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vocês estão entendendo? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Você está disposto a morrer por causa da causa de Cristo? Você está disposto a renunciar às suas paixões por causa da causa de Cristo? Você está disposto a criar inimigos por causa da causa de Cristo?
Você está disposto a ser odiado por pessoas por causa da causa de Cristo? Você está disposto a ser perseguido no seu trabalho por causa da causa de Cristo? Porque aquele que quer vir após mim, ele tem que se negar. Ele tem que negar a si mesmo. Amém? Títulos nenhum vão trazer o avivamento. Se tivesse aqui no nosso coração, eu já repreendo agora em nome de Jesus. A glória não é da pastor de Ibirité, a glória é de Jesus. O avivamento vai vir por causa da presença do Senhor, não é porque a gente é bonitinho, não. É porque o Senhor achou graça em nosso coração, porque nós nos humilhamos, porque nós nos rendemos à presença do Senhor. Se no nosso coração tiver que, porque todo mundo vai ver que a igreja da paz de Ibirité é a igreja que não sei o que lá. Senhor, nós arrependemos agora em nome de Jesus, porque nós não queremos glória. A glória é do Senhor, amém? Lá em Isaías 57:15, abre pra gente, por favor, Poli. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele diz assim: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém? Você consegue entender que aquele santo que habita num alto e sublime trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde há sabedoria, a riqueza, o poder, a majestade, a honra, a glória, o poder, ele também decide morar em um coração de quem é contrito. Contrito, no contexto dessa palavra, significa esmagado. Você precisa ser esmagado. O seu coração tem que ser esmagado pela presença de Deus. O seu coração tem que ser constrangido pela presença de Deus. Porque se o seu coração não fosse, o Senhor não habita em você. Mas quando você tem um coração rendido, humilde, quebrantado, a palavra do Senhor diz que há um coração humilde e quebrantado, o Senhor ele não despreza. Você quer ter esse coração? Quebrantado, contrito? E o terceiro ponto, para a gente encerrar. O avivamento, ele produz o id. Diga comigo, o avivamento produz o id. Uma vez que somos tocados pela presença transformadora do Espírito Santo, somos movidos de compaixão, somos movidos pelo equibalo de Deus. Amém? Ele nos envia. Vai! Quem é cheio da presença de Deus, quem é avivado pela presença de Deus, ele não aguenta ficar parado. Ele é lançado, porque o Senhor ele te move. Se mover. Igreja, chamados para fora. A igreja não é isso aqui, queridos. A igreja é fazer o bem para aqueles que precisam, levar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos nos mover, o Senhor quer nos mover, o Senhor quer nos tirar do local onde nós estamos. O Senhor não se contenta com você apenas vindo aqui aos cultos de celebração. O Senhor quer mais de você, porque Ele te chamou para muito mais. Amém? Quando nós vemos o contexto dessa passagem lá de João 4, a mulher samaritana, ela teve um encontro real com a presença do Senhor. E se você parar para analisar o contexto, você vai ver que aquela mulher saiu para testemunhar do que Jesus havia feito, amém? E através do testemunho dela, o que ela gerou naquela cidade? A transformação daqueles homens. E quando a transformação ela vem em nós, ela já não vai ser mais por causa que a Brendinha falou de mim. Vai ser porque o que a Brendinha falou para mim, eu tive essa experiência pessoal com o Cristo verdadeiro. Então, nós somos levados a fazer o ID de Jesus. Nós somos a ponte, amém? Eu sou a ponte para conduzir essa pessoa a Cristo. Mas o restante quem faz é o próprio Cristo. Amém? Não depende de mim mais. O nosso papel é anunciar
a palavra do Senhor, fazer o id do Senhor. O Senhor aviva você, queridos. Quando você sai daqui cheio da presença de Deus, quando você é movido por essas coisas, por que acontece isso? Para você fazer algo mais na presença do Senhor. Aquilo que aconteceu com a gente há anos atrás, gerou em nós algo, e é por isso que a gente está aqui, como eu falei. O Senhor nos moveu a fazer algo pelo Evangelho. Amém? Quando o Senhor estava ali com aquela mulher, os discípulos haviam ido comprar comida. E aí eles chegaram e falaram assim: mestre, a comida está aqui, o senhor não quer não? E Jesus respondeu assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Amém? Será que você tem entendido isso? Como eu disse mais um pouquinho antes, você está disposto a viver a causa de Cristo? Você está disposto a perecer por causa de... Será que você está mesmo? Porque muitos de nossos irmãos, a igreja perseguida, hoje, agora eles estão morrendo por causa de Jesus. Às vezes nós passamos por algumas coisas e falamos assim: nossa, não, lá no meu trabalho eu fui perseguida por causa de Jesus. Queridos, os nossos irmãos que vivem lá nessa situação, para eles é natural morrer por Cristo Jesus. Eles entendem que o Evangelho, se não for assim, não é Evangelho, eles já estão acostumados a sofrer por Cristo. Você está disposto? Você está disposto? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Som, aleluia. Jesus disse para os seus discípulos: os campos, eles já estão prontos para a ceifa. Quando nós vamos pregar o Evangelho, queridos, as pessoas elas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar. Em nome disso, que hoje você sai daqui derrotado. Que você sai daqui hoje destruído, amassado, esmagado. Dizendo assim: Jesus, eu estou ruim. Jesus, eu tenho que ser mudado demais, Jesus. Jesus, eu não estou falando nem para um passarinho da sua presença. Jesus, me transforma, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Diga aí para o Senhor. Diga para Ele aí no seu lugar: Jesus, me muda. Jesus, aviva o meu interior. Espírito Santo de Deus, queima em mim essa paixão, essa fome pelo id do Senhor. Senhor, eu me arrependo nessa hora, porque eu tenho pecado contra o Senhor, porque eu não tenho pregado o teu Evangelho. Senhor, me perdoa, querido, se arrependa. Em nome de Jesus. Pai, queridos, eu quero que vocês orem mesmo. Pode orar aí. Ora em voz alta, clame a Jesus. Diga para Ele: Jesus, me transforma. Senhor, me constrange. Jesus, constrange a minha vida. Jesus, muda a minha história, muda o meu caráter. Jesus, se antes eu estava tímido, Senhor, arranca de mim toda a timidez. Queridos, porque quem é tímido, o Senhor não tem prazer. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Querido, se posicione dentro da sua faculdade. Se posicione no seu trabalho. Se posicione na sua escola, jovem, adolescente. As pessoas sabem que você carrega a presença de Deus? As pessoas sabem que você exala o bom perfume de Cristo? Elas têm percebido isso? Deus, eu oro, Senhor, nessa noite. Nos constrange, Senhor, com a sua presença. Aviva o nosso coração, ó Deus. Queime em nós, Senhor, paixão e fome por sua presença. Senhor, que nós sejamos avivados, ó Deus. Aviva o nosso interior. Aviva, Senhor, nós como igreja local, Pai. Aviva-nos, nos impulsiona. Nós queremos, Deus, o equibalo do Senhor. Senhor, eu sei que aqui neste lugar o Senhor tem chamado missionários, missionárias,
Homens e mulheres evangelistas, ó Deus, que vão correr pelas nações, que vão correr por essa cidade anunciando o teu nome. Senhor, eu sei, Pai, e eu quero declarar aqui, Senhor, homens e mulheres, Deus, cheios da sua presença, cheios da sua glória, cheios do seu favor, homens e mulheres que vão exalar o bom perfume. Em nome de Jesus eu oro nessa noite. Espírito Santo, nos constranja a fazer a sua obra, nos constranja a entender que a nossa comida é fazer a vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Senhor, que as pessoas aqui nessa noite venham a abandonar as paixões deste mundo, que venham a abandonar as suas vontades, que elas venham ser apaixonadas por Ti. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Amém. Aleluia. Diga assim comigo: eu sou aquele a quem Deus vai usar. Eu sou aquele que os meus pés irão correr pelas cidades para anunciar a salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma última oração aqui. As crianças vão apresentar. Já se preparem aí, tá? O Pasquides. Eu gostaria de orar aqui para quem se sente tímido em falar da palavra de Deus. Você tem vergonha, você não sabe. Eu gostaria que viesse aqui à frente. Eu quero fazer uma oração específica para você. Tem alguém? Assim, não seja tímido em vir aqui. Se posicione, vem aqui na frente, ó. Amém? Pode vir. Vou orar para que você seja ousado. Que a unção que eu tenho de ousadia seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém, queridos, que queira receber essa oração? Tem alguém da intercessão por aí? Ministério de intercessão está aí? Então vamos orar aqui por eles, ministério de intercessão, vamos interceder também. Amém? Eu gostaria que a igreja, você que está embaixo, eu estou entendendo que você tem muita ousadia. Então você vai orar com ousadia agora, amém? Vai abrir sua bocona de profeta e vai orar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, levante suas mãos. Oh Deus, aqui estão essas vidas, ó Pai, diante do altar do Senhor. Deus, e eu clamo ao Senhor. Ó Deus, como a autoridade que o Senhor me deu, Pai, de pregar o Teu Evangelho com ousadia, de falar do Teu amor. Eu declaro aqui, Senhor, agora sobre a vida de cada um aqui que seja derramado, Senhor, ousadia. Que seja derramado aqui, Senhor, ousadia, Pai. Que eles não sejam mais tímidos. Que eles não tenham mais vergonha de anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, que eles saiam da boca deles, Senhor, palavras. Ó Deus, que eles venham ter relacionamento com o Senhor. Ó Deus, para que eles, quando abrirem a boca, ó Deus, não sejam eles falando, mas que sejam a Sua presença. Deus, eu repreendo, Deus, toda timidez, toda vergonha na faculdade, no trabalho. Senhor, eu declaro aqui, Senhor, a autoridade do Senhor, a ousadia do Senhor. Ó Deus, que seja, eu vejo aqui, Pai, no meio deles, Deus, missionários, pessoas que vão pregar a Tua palavra, Senhor, sem medo, sem vergonha. Ó Deus, eles vão anunciar, Deus, a Sua salvação para as pessoas, ó Deus. E eles vão, Senhor, ficar assim, meu Deus, o que o Senhor tem feito comigo? É a Sua graça mesmo que faz isso. Em nome de Jesus, declaro aqui, Senhor, a autoridade do Senhor, ousadia do Senhor para anunciar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Recebam essa oração, recebam essa palavra em nome de Jesus. Toma posse da ousadia do Senhor. E o Senhor, olha aqui para mim, ó, vocês estão aqui. Deus vai trazer momentos para vocês pregar. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo medo, viu? Vocês vão ter coragem para pregar, para falar. No nome de Jesus, amém? Vocês vão pregar com ousadia e vai ganhar alma para Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pode voltar para o lugar. Aplauda o Senhor. Amém?